Meu nome é Arthur Lorga. Hello everyone, this is Ryan Dencham. Sou Ricardo Ileulu. Meu nome é Nélio Potiguar. Meu nome é Luiz Mendes. My name is Nancy Anderson. Olá, eu sou a Gina Ickman. Meu nome é Milton Martinho. Meu nome é Renata Porto. Meu nome é Eduardo Borges. Meu nome é Gustavo Aloysio de Paula. Sou a Paula Donadio, trabalho na Embraer. Nós somos Dynanave, Covington Aircraft, Rush Aircraft do Brasil, General Electric, Fair Tractor, América Sul, Aviosul, Indústria Aeronáutica, Pratt & Whitney Canada, Egg Update, Guzmang, Travicar. Nós somos. We are. Nós somos. E nós todos somos. Nós somos Aviação Agrícola. Nós somos Aviação Agrícola. We are in Ag Aviation. Logo que eu fui eleito representante sindical, alguns mandaram mensagens para o meu patrão dizendo: parabéns, agora você tem um participante do SNA na tua empresa, você está, com o perdão da palavra, lascado. Tá? Porém, eles não sabiam que o meu patrão me incentivou a participar, porque a visão que a gente tem, que a aviação agrícola ela é pequena. E eu falei isso hoje de manhã, enquanto eu estava ocupando aqui o espaço do Castanho, que nós nos confundimos. Patrões e pilotos na aviação agrícola, a grande maioria dos proprietários de aviação agrícola, proprietários de aviões, que são os patrões, o sindicato patronal que a gente fala, são pilotos. Eles são apaixonados por voar, eles são empreendedores, adquiriram aeronaves e se tornaram patrões, mas são pilotos. Então, a gente se confunde nesse nosso trato, porque o nosso patrão, ele é piloto da empresa, ele é patrão, e através disso, a gente começou a fazer um trabalho para que se aproxime e se fortaleça o segmento. Que, em alguns momentos, nós temos, e o comandante Castanho falou hoje de manhã aqui, numa sala ao lado a gente discute algo que é divergente, nós precisamos melhorar, mas na grande maioria dos assuntos nós convergimos. E o que é esse mesmo rumo? O norte magnético que a gente fala. É a gente melhorar as condições de aviação agrícola. Por quê? Vou falar rápido aqui, eu não acompanho meus slides, tá? Só para vocês entenderem. Porque a aviação agrícola, ela precisa hoje, nós tivemos aqui desde manhã várias explanações de dificuldades. Me ajudem aqui, a gente vai fazer uma interação, tá? Por favor, a hora que vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Mas a gente apresentou um monte de dificuldade, né? Dificuldades de legislação, dificuldades de operação, dificuldades de operação num sentido, em todos os sentidos. Bem, para que a gente possa melhorar, a gente tem que ter união. E aí, voltando à questão do sindicato, às vezes eu escuto nos bastidores, e eu ouvia isso, o pessoal falando, colegas, e eu mesmo falava isso, tá, mas o sindicato, que é aquilo que eu falei, o sindicato não faz nada pela gente. Porque o sindicato SNA, ele é um sindicato que pertence só ao piloto de linha. O sindicato tem vantagens que, para mim, piloto agrícola, que vivo lá na roça, na fazenda, fico isolado, eu não tenho vantagens com o sindicato. Por muito tempo eu também pensei assim. E aí eu comecei a observar e a entender que o SNA existe para o piloto de linha, sabem por quê? Como o comandante Castanho relatou hoje de manhã, na dificuldade que existiu, eles se mobilizaram e fizeram o sindicato existir e melhorar as condições para o piloto de linha. O sindicato é só um nome. Quem faz esse grupo, essa entidade, somos nós. As pessoas que fazem parte deles, os pilotos. E o piloto agrícola não faz parte. Não é da nossa cultura estarmos unidos, buscando as melhorias que nós tanto falamos nos bastidores, mas cada um fala em algum canto e a gente não se une para pleitear e para falar a mesma língua. Então, a partir disso, deixei meu nome à disposição, começamos a conversar, a girar pelo país, a buscar soluções, tá? Para que as pessoas façam parte do sindicato. E o que a gente observou
foi o seguinte: nós precisamos pilotos agrícolas, falando da realidade agrícola dentro do SNA. Porque uma coisa que a gente tem que falar também, o SNA existia para a aviação de linha, né, de transporte aéreo, porque, queira ou não, a questão financeira que mantém esse sindicato até hoje, na verdade, são esses pilotos. Eles acabam financiando hoje as ações que nós estamos fazendo para a aviação agrícola. Então, através disso, buscando essas melhorias, nós começamos a trazer pilotos agrícolas para dentro do sindicato. E começando a entender as dificuldades e as realidades que nós vivemos no campo. Então, vou falar bem rapidinho isso aqui, para vocês entenderem algumas ações concretas que nós já estamos realizando. O ano passado, quando a gente começou o trabalho, nós tínhamos, e me corrija aqui, 6 pilotos agrícolas filiados ao sindicato e pagantes. 6. E aí a gente falava nos bastidores, todo mundo reclamando, porque a situação está difícil, porque nós temos 1001 problemas, como todos, não preciso repetir todos aqui os problemas, mas a gente não se une. Eu ouvia colegas falando que nós vamos ter que fazer uma associação de piloto agrícola, nós temos que fazer um sindicato de piloto agrícola. Tá, mas peraí, nós já temos um sindicato. Nós temos o Sindicato Nacional dos Aeronáuticos que nos representa. O que está faltando nele são os pilotos agrícolas. Então não tem por que a gente querer criar uma nova instituição se nós já temos uma. O que nós precisamos são os nossos pilotos agrícolas participarem dela. Bom, a partir daí nós começamos a identificar, buscar, conversar, a conversa às vezes é informal, o corpo a corpo, e aí fomos traçando algumas estratégias. Então, o SNA Agrícola, Sindicato Nacional dos Aeronautas para a Aviação Agrícola. E aí, para a gente começar a falar e resolver os problemas que nós temos da aviação agrícola em nível Brasil, e nós temos colegas aqui do Uruguai, que hoje de manhã nós estávamos aqui conversando de dificuldades semelhantes que nós enfrentamos, temos colegas aqui da Argentina também, nós precisamos entender as realidades que nós temos no nosso país. O nosso país é continental, muito grande, é difícil a gente colocar numa sala um piloto agrícola como eu, que atua no norte do estado do Rio Grande do Sul, que basicamente voa na cultura da soja, e conversar com um piloto que voa no estado de São Paulo, onde voa basicamente cana-de-açúcar. Os ganhos, rendimentos operacionais, tipo de aeronaves, topografia, clima e assim por diante. Tá? É difícil a gente colocar um piloto agrícola que voa lá na Bahia, né? Conversar com um piloto agrícola que voa no Mato Grosso do Sul. É difícil a gente colocar um piloto que voa no Maranhão, conversar. Então, a gente tem essas realidades regionais e elas têm que ser identificadas e tratadas individualmente nessas regiões, para que aí nós possamos tentar iniciar um trabalho para atender a todos, para tentar, como é aquela frase, nem tão ao céu, nem tão à terra, achar um ponto mediano para equalizar essas situações. A partir disso, que é isso que eu falei, né, a gente dividiu o país em regiões, então a região norte, centro-oeste, nordeste, sudeste e sul, tá? Para quê? Para começar a fazer um trabalho e entender qual a demanda de pilotos que nós temos no norte, qual a demanda no centro-oeste, qual o período de trabalho, enfim, as dificuldades que existem nessas regiões. O sonho que a gente tem é poder fazer isso por estado. É um trabalho que vai gerar tempo, mas não é impossível. Só que a gente só vai conseguir isso a partir do momento que nós tivermos pelo menos parte dos 2.400 pilotos agrícolas fazendo parte do sindicato e se preocupando com isso para que isso aconteça, tá? Então a demanda de pilotos, e aqui são só frases que eu coloquei aqui para a gente poder conversar, tá? A demanda de pilotos, a remuneração, qual é a remuneração no sul, qual é a do sudeste? A gente não consegue equalizar isso em uma única frase. Por favor, mano. Eu coloco aí também na remuneração a forma de pagamento, que ela é regional, né? No Mato Grosso, por exemplo, o pessoal recebe em soja, onde a soja é depositada, e o piloto depois aí vende no momento oportuno o restante para receber o seu pagamento. Em usinas hoje, no estado de São Paulo, já está tendo a modalidade de pagamento salário fixo, né? Onde o piloto ganha um fixo, voa um X hectares. Se esse X exceder, ele ganha uma remuneração extra pelos hectares voados.
tá? No sul tem a forma peculiar também, arroz, né? Então eu acho que isso é importante frisar, porque são peculiaridades, né? Então, essas peculiaridades existem, e aí depois a gente vai falar nas questões legais, que o comandante Castanho, a gente vai falar dos acordos coletivos, da convenção coletiva, mas então, essas realidades existem. E o que nós falamos hoje pela manhã, o comandante Castanho falou, nós não estamos aqui para julgar o que está acontecendo na região, nós primeiro temos que entender, para daí poder auxiliar para que se melhore esses tratos trabalhistas, formas de pagamento, certo? Então, as condições meteorológicas no sul são diferentes do norte, a topografia, a segurança, como as questões de pistas que nós observamos aqui antes, o Milton falando de segurança operacional, de gerenciamento. Cada região tem uma peculiaridade e uma característica. Então, volto a dizer, nós precisamos entender essas regiões para a gente poder fazer um trabalho diferenciado. Certo? As condições gerais de trabalho. Bom, através disso, nós ficamos pensando, como conseguir atingir esse Brasil gigantesco? É muito grande, é muito difícil, deslocamento, pessoas que estão com vontade de estar engajadas e fazer algo para mudar, né? Como o professor Marcelo vai colocar numa palestra amanhã, professor, como é o nome da sua palestra? Ações para o Sucesso, né? Então, esse tipo de ação é porque a gente tem o sucesso dentro de todo da aviação agrícola. A gente ficou pensando aqui, conhecemos algumas pessoas lá em Botucatu ano passado e começamos a trocar ideias através de WhatsApp, através de e-mails, ligações, à noite. E como que a gente pode fazer? Então, peraí, a gente tem o Brasil grande, regiões diferentes, dificuldades diferentes. Tínhamos grupos de WhatsApp de piloto agrícola conversando e aqueles grupos começavam harmoniosos. Uma semana depois eles estavam se xingando, discutindo porque onde que se viu, porque se botar isso na convenção coletiva, eu vou ganhar menos, eu vou perder, onde é que se viu, porque aqui eu ganho mais. Lá. E aí a gente não conseguia, virava um bolo, um nó e acabava o grupo. E acabava o grupo e ainda que se criava algumas inimizades através dessas discussões. Eu vi isso muito acontecer, eu passei por vários grupos. Bom, se o WhatsApp hoje é uma ferramenta que funciona, nós podemos fazer uma troca de informação rápida. Porém, informações verídicas e para que a gente possa evoluir. Aí nós pensamos, para que isso aconteça... Opa, deu uma pane aqui. Para que isso aconteça, a gente tem que saber também aonde está distribuída essa frota de aviões, empresas, operadores privados. E aí começamos um trabalho, fortificamos o nosso contato com o SINDAG, troca de informações sobre isso, e começamos a analisar e vasculhar o país para entender um pouquinho disso. Então aqui está a distribuição. Eu não sei se está 100% atualizado agora, pode ser que tenha mudado alguma coisa, que isso aqui já tem alguns meses. E essa é a distribuição dos nossos aviões legais, que nós temos conhecimentos, país afora, certo? Então, aonde as empresas e os aviões, certo? Bom, e como que a gente vai conversar com toda essa galera? Como que a gente vai falar com todos esses pilotos espalhados, que tem piloto que voa em determinadas regiões, que ficam 5 meses, 6 meses aí, me corrige se eu estiver errado, trabalhando, voando, longe da família, longe de casa, enfim. Hoje a tecnologia nos auxilia, então nós criamos a ideia... desculpa, aqui já tô cruzando a minha apresentação. Aí a gente pensou, onde fazer esse trabalho que a gente quer? Aonde começar a atuar de uma forma diferente para encontrar isso tudo na aviação agrícola? A gente não consegue começar de trás para frente. Meu pai me falava, quando eu era criança, e eu me lembro que eu ia no lado de um rio lá e tinha uma árvore torta. E eu chegava lá e pedia, pô pai, mas como é que essa árvore nasceu desse jeito aí? Normalmente a árvore nasce para cima, né? O caule é reto, larga os galhos. E aí uma vez ele me falou, meu filho, na verdade essa árvore ela começou errada, ela ficou tortinha quando criança e agora não tem mais o que fazer. Se a gente for mexer ela aí, ela vai quebrar, certo? Então quer dizer, a gente começa a fazer que a árvore cresça certinha lá no início. Quando ela dá o primeiro brotinho, sai,
né? E a gente começa a conduzir ela para a forma correta. Senão, depois de velha, a gente não endireita mais. Então, o que eu quero dizer? Algumas coisas na aviação agrícola, alguns mitos na aviação agrícola que nós temos, eles fazem parte do passado. A gente não consegue mais mudar. Ontem mesmo nós vínhamos conversando alguns assuntos do passado, que todos nós temos histórias para contar, né? Mas a gente todo dia pode fazer um novo começo, pensando em um novo fim. Então, a gente vem passando por tanta dificuldade, a gente começou a pensar, aonde fazer, como fazer e o que fazer. Bom, vamos fazer nas regiões de atuação da VAG, junto aos profissionais nela inseridos, e na formação de novos pilotos nas escolas. Para que a gente possa mudar essa realidade e começar a conhecer mais a aviação agrícola, ao invés da gente pegar agora um carro ou um avião e girar o Brasil inteiro, a gente pode começar a trabalhar na formação de novos pilotos, de uma nova concepção de pilotos com uma nova mentalidade ligadas a gente, certo? E aí se começou esse trabalho, tá? Aí, fazer rapidinho, como fazer? Através de novas ações para aproximar o sindicato SNA ao aeronauta, que atua na VAG, novos projetos, que a gente vai falar deles, e a filiação do piloto ao SNA. Aí eu falo aqui, tá, mas espera aí, o cara está falando lá, por que a filiação do SNA? Se é que o Gianni está falando que agora a gente tem que pagar para o SNA para existir, de uma certa forma, nós precisamos de uma entidade que nos representa. E isso, para que isso tudo aconteça, existe um custo. E alguém tem que pagar. Infelizmente, alguém tem que pagar a conta. E a gente precisa que o piloto agrícola esteja dentro da instituição SNA, para que todos os projetos que a gente vai falar, eles aconteçam, porque eles têm um custo. E para que a gente saia daquela história que o SNA existe para o piloto de linha, porque na verdade é ele que paga a nossa conta. É ele que paga, é ele que patrocina, para que a gente possa fazer projetos diferentes. E aí a gente falando nisso, tá? Por que fazer isso tudo? Por que agora o SNA quer entrar na vida do piloto agrícola? Não, o SNA não quer entrar na vida do piloto agrícola. O piloto agrícola precisa entrar na vida do SNA, do sindicato. Como o comandante Spadre falou antes, nós poderíamos mudar, mas por questões de legislação não tem como mudar esse nome. Então, nós precisamos dessa entidade na nossa vida para nos proteger. Por quê? Nós temos necessidade de mudança, na busca de melhoria de quê? De legislação. A gente viu aí a legislação quando se falou na questão de rede, nas questões trabalhistas, legislações que interferem no nosso trabalho, a possibilidade de empresas de fora virem atuar aqui. Estamos aqui com o nosso colega uruguaio, daqui a pouco, se abrir o capital, você pode comprar uma empresa, vir para cá e atuar aqui no Brasil, e trazer todos os seus colegas do Uruguai para cá. Entende? Então, nós precisamos de uma entidade que nos proteja, certo? Somos vizinhos de país, podemos nos ajudar, mas cada um dentro da sua cerca, né? Então, quer dizer, proteção dos postos de trabalho. Por que proteção dos postos de trabalho? Hoje nós estamos sofrendo projetos de proibição, tá? Nós vínhamos falando aqui, depois o Castanho pode falar mais sobre esse assunto, das legislações. Hoje, eu não entendo disso, não vou falar, porque senão eu vou enrolar aqui e vou acabar contando uma mentira. Então, nós temos legislações que hoje um município pode simplesmente, eu não tenho nada contra vereador, político, tá? Não muito a favor também, mas nada contra. O que eu quero dizer? Hoje o cara simplesmente vai lá, ele resolve fazer um projeto de lei dizendo o quê? Como a gente está vendo aí, hoje eu quero proibir a aviação agrícola porque ela é poluidora, porque ela aplica agrotóxico, porque ela mata abelha, porque ela contamina não sei o quê, e o cara não sabe nada, ele não tem conhecimento algum, mas simplesmente ele pode legislar sobre a gente, e aí os caras lá, numa segunda-feira ou numa sexta-feira, depois das 6, vão lá, aprovam uma lei municipal e a gente não pode mais operar no município. E aí eu pergunto, quem que vai nos defender? Só o SINDAG? O SINDAG é o Sindicato das Empresas, hoje tem, alguém, não sei se alguém do SINDAG está aqui, cento e poucas empresas filiadas, e nós pilotos, que somos 2.400, nós vamos simplesmente esperar sentado que os outros nos protejam? Desculpa aqui, eu vou fazer uma brincadeira, eu falei ontem, cara, eu vou deixar a minha mulher na mão do meu vizinho? Ou vou deixar alguém cuidar do meu dinheiro por mim? Só que os nossos direitos, nós não temos que preservá-los? Como que a gente pode fazer isso? Através de quem? Então a gente ficou falando tudo isso, esses projetos de proibição, nós precisamos que a nossa categoria, o piloto agrícola, se una. E ele venha para cá, aonde
nós sonhamos que no futuro nós possamos estar reunidos num congresso desse e pautando projetos que possam ser execuíveis, né? Que nós estaremos aqui discutindo projetos que nós sairemos daqui e na segunda-feira a gente possa fazer eles de verdade, a nível Brasil, cada um nas suas regiões, com auxílio de toda a estrutura que essa entidade possui. E aí, quando que a gente vai fazer isso? Vamos começar agora, já. Então aí, através disso, nós vínhamos conversando, se criou a corrente SNA. O ano passado nós giramos o Brasil apresentando esse projetinho para os pilotos que se familiarizassem com essa ideia do que é a corrente SNA. A gente criar um grupo de trabalho de pilotos agrícolas, tá? Que em cada região que eles atuem, se criem elos. O elo que aproxima o piloto da instituição, do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Como que a gente pensou um método de atuação? Como o país, a gente falou aqui nas regiões, as dificuldades, as diferenças, a gente criar elos, tá? Esses elos espalhados pelo país, com contatos, a gente sabe que a gente dá para dizer que o piloto agrícola é uma família. A gente não é tão expressivo assim. A gente vem para o congresso que todo mundo conhece, todo mundo tem uma história para contar, ou voou junto no aeroclube, o próprio tem aqui comandante Gislene, que está aí, que palestrou antes, o Castanho, que não fazem parte atuante, não voam agrícola, mas conhecem um monte de piloto, voaram juntos, contam histórias, enfim. Então, a gente espalha esses pilotos agrícolas, que seriam denominados elos, pelo país, aonde... Opa! O que eu fiz? Faltou o manual aqui, ó. Espalhados pelo país, que coletem essas dificuldades, tragam para os representantes agrícolas, os representantes sindicais, e através do representante isso se passe para a executiva de São Paulo e se tornem ações, e a gente tome as ações necessárias para que a gente possa mitigar essas dificuldades. E aí, essas dificuldades, elas são, volto a dizer, de legislação, legislação seja do cunho trabalhista, de licenciamento. Hoje nós temos essa questão da mudança aí do nosso certificado médico aeronáutico, né? E outras tantas que a gente pode falar depois. Então, se criou essa ideia, nós criamos o Elo São Paulo, tá? Criamos o Elo, me corrija aqui, Morandini, por favor, São Paulo, Minas... São Paulo e Minas é um elo, tá? De uma forma experimental. Criamos o elo Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. E criamos o elo Mapitoba, certo? Como eu voei em São Paulo, e eu posso falar que, na verdade, a aviação agrícola em São Paulo ela é um pouco diferenciada do restante do país, até pela questão das usinas e a questão da cana-de-açúcar, a proximidade, enfim... As usinas têm muitas questões de legislação e um pouco mais complexa que o sojicultor ou outras culturas. A gente começou a atuar um pouco mais forte em São Paulo. E hoje nós temos uma resposta em São Paulo desse elo, que nós temos lá um projeto de proibição, lá em 3 projetos que nós estamos atuando. Americano. São 4 projetos, nós estamos atuando muito lá. E a gente começou a ver que o elo funcionou. No início, como que se formou? Nós fizemos os contatos com os pilotos da região e que com toda a dificuldade, tá? E eu quero dizer que o meu patrão está aqui, que foi um cara que me incentivou a estar aqui, com toda a dificuldade que tem dessa questão, o cara é do sindicato, agora, meu Deus do céu, agora acabou. Agora o cara do sindicato vai botar a empresa no pau, vai botar na justiça e aquele burburinho todo, certo? E isso é passado, gente. A gente não prega isso. Se alguém prega isso, não prega em nome do SNA. Isso é uma ideologia passada e nós não pensamos dessa forma. Então, a gente está trabalhando lá e aí a gente estava com essa dificuldade, criamos grupos de WhatsApp, onde nós adicionamos os pilotos da região para que eles possam comunicar o que está acontecendo. Se comunicar entre si, nas questões de legislação, de trabalho, enfim, e também solicitar
e informar a gente, os representantes, para que possa levar à Executiva de São Paulo. E esse projeto, esses elos, realmente eles se tornaram efetivos e eles estão sendo implementados ainda, está uma fase de consolidação, mas estão funcionando. A partir desta ação, e aí nós estamos falando de São Paulo, mas aí nós temos Mato Grosso do Sul, nós temos o Goiás, nós temos outras regiões que nós estamos atuando também, através disso nós vimos uma dificuldade que nós tínhamos. Bom, eu sou representante agrícola, teoricamente vou eu lá nesses problemas, mas eu sou piloto, eu trabalho, eu vou como todos, e quando a gente trabalha para o SNA, nós não temos cargos remunerados. Nós fizemos isso por amor à camisa e amor à nossa profissão. E pensando que o amanhã pode ser melhor do que o hoje. Então, isso começou a gerar uma demanda muito grande e também um pouco a falta de conhecimento em alguns fatores, né? Legislação, enfim. E a gente viu que nós precisávamos de alguém da área técnica. Aí começamos a analisar e buscar e implementamos um projeto piloto que vai dar início, e a gente vai oficializar agora, a partir desse momento, que é a contratação de uma assessoria, tá, do professor Marcelo Drescher, que está aqui, professor, por favor. Ele vai nos dar uma assessoria nessas causas, tá? E conversando, indo para essas regiões, onde a gente vai poder ter um contato, me fugiu a palavra aqui, mais próximo aos pilotos, e também falando sobre a atividade aeroagrícola. Inicialmente para combater o que está acontecendo, né? E que a gente possa falar e questionar essas questões, e elegemos ele por ele ser um professor hoje que atua em 2 escolas no país, de formação de piloto agrícola, e conhecedor da aviação. Então hoje o professor Marcelo Drescher nos dá assessoria quando necessário para esse tipo de questão. Então, se tivermos um problema, a gente já está agora com uma agenda para São Paulo e já estamos com uma agenda Mato Grosso do Sul. Inclusive, a semana que vem nós já temos uma agenda para defender o nosso segmento. E aí eu volto a falar para vocês, meus colegas, como que a gente faz para que isso, como que a gente vai fazer para isso existir? Se a gente se movimentar ali, for ali e eu vou frisar isso porque é uma realidade. Se a gente for ali no barzinho agora tomar uma água, a gente vai ter que pagar R$5, não vai? Vocês não concordam comigo? Como que a gente vai se defender? Aí vem mil problemas. Nós temos um problema que se chama, e é a minha opinião particular, isso não é da entidade, se chama Brasil. Nós temos várias coisas, várias dificuldades aqui. A gente viu antes aqui a questão do pessoal comentando da questão do combustível do avião. Aí a gente às vezes tem um órgão que diz que pode, outro diz que não pode, e assim vai. E infelizmente a gente tem que fazer esse tipo, a gente tem que perder um pouco de energia nos defendendo dentro de uma atividade que ela é amplamente regulamentada e amplamente eficaz. Temos problemas? Sim, temos. Quem não tem problemas? Nós temos problemas em todos os âmbitos, né? Eu até questionei brinquei lá em São Paulo com um deputado, quando a gente foi lá uns 20 dias atrás conversar sobre esse projeto. Falei, olha, deputado, que me fugiu o nome dele, é um padre, inclusive. Falei, olha, deputado, se a gente for pensar da forma que vocês estão pensando, nós tínhamos que primeiro fechar aqui a Câmara dos Deputados. Ele olhou para mim brincando, pois é, então veja bem. Mas veja bem, a gente está vendo todo dia hoje notícia de corrupção, de roubo, um monte de coisa, que através disso morrem milhares e milhões de pessoas, até porque nós na aviação agrícola, e eu falo do comandante Hipólito, que me ajuda aqui a falar do Coronel Hipólito, é aposentado da Força Aérea, e nós numa conversa formal ele falando, Diane, o seguinte, cara, vocês estão errados na visão da aviação agrícola. Por quê? Pensei, agora vem mais uma crítica, né? Ele falou, não, segurança agrícola fala em segurança nacional. Pô, segurança nacional, aqui agora a gente tem uma campanha segurança alimentar. Sabe por que segurança nacional? Porque a gente combate incêndio, cara. A gente poderia hoje ter eliminado essa questão dos vetores aí, do Zika, e por causa de burocracia, por dificuldades que órgãos criam entre eles, a gente não pode atuar. Então esses são os problemas que nós enfrentamos no Brasil. Só que ficar de mão cruzada e reclamando num canto não vai resolver nada. Então,
é esse chamado que a gente quer para que isso aconteça, para que o SNA atue e para que ele exista dentro da aviação agrícola. O que nós precisamos? Eu acho que todos têm a resposta aqui. O que nós precisamos? União e verba. Piloto agrícola dentro dessa entidade. Chegando lá, e agora vem o comandante, já pensei no Spadra agora aqui, vem todos esses comandantes da linha aqui nos prestigiar, e aí a gente chega, meu amigo, seguinte, hoje nós vamos te chamar no canto aqui, porque nós estamos precisando fazer determinada situação, e nós vamos querer verba lá do caixa do SNA. Se nós tivermos associados que pagam, a gente tem como cobrar. Agora, se a gente tiver 5 caras, como é que eu vou chegar lá, vem a demanda até o representante, como é que eu vou chegar lá e pedir, não, olha, a gente precisa ir lá para ficar 3 dias lá, vamos falar com todos os deputados, vamos fazer um movimento em Brasília. Claro que isso a gente pode usar já as forças que existem, mas como que a gente vai fazer isso se a gente não tem caixa, cara? Então, é uma questão básica. Para que a gente exista, para que a gente faça alguma coisa, a gente precisa de piloto. Por favor. Faz anos que eu participo de congresso, não participei de todos. Mas qual é o seu nome? Milton. Seu Milton. E sempre vi diretores do SNA, desde muitos anos atrás, participando dos congressos, defendendo a classe de pilotos agrícolas, outros diretores e coisas. Eu nunca vi um diretor do sindicato do SNA chegar aqui e fazer uma campanha de sócio e dizer que a sociedade vai ser o valor que você tem que pagar vai ser R$1, R$2, R$10, R$50. A não ser no stand. Mas nunca chegou numa plateia e disse, você vai ter que ser sócio. Para ser sócio do SNA, você tem que preencher isso aqui e a mensalidade é R$100 por mês, R$20 por mês. Eu nunca vi falar isso aí. Não sei se fala em percentagem. Porque o piloto agrícola, ele não gosta de dizer quanto é que ele ganha e quanto é que ele voa. Se falar em percentagem, vai ser muito difícil de conseguir. Porque isso aí, o piloto não gosta de dizer pela própria sonegação, pela própria concorrência. Correto. E eu não sei qual é que o termo hoje, para ser sócio do sindicato, quanto é que custa. Você falou aqui, custos, pagar conta, mas tem que citar os valores. Quanto? Entende? Tem que ter um X. Aí vai ser muito mais fácil o cara se associar. Entende? Muito bem colocado, seu Milton. Eu sou novo ainda nessa questão e a gente vai chegar nesse ponto. Porque uma das ações que nós já iniciamos foi a mudança da cobrança para o piloto agrícola. E se eu estiver errado aqui, por favor, me corrija. A forma de um ano atrás, né, Castanho, de cobrança era uma porcentagem, 1% do salário bruto. Era isso, certo? A gente viu uma coisa que a gente tem que encarar também, que nós estamos enfrentando, que a aviação agrícola antigamente o piloto ganhava mais, certo? Isso não hoje as profissões todas estão ganhando menos, enfim. Nós observamos, analisamos a dificuldade, às vezes o piloto trabalha 6 meses, acaba mudando de empresa, e isso de uma certa forma gerava uma certa dificuldade para essa cobrança e manter esse piloto próximo filiado. Bom, levamos a ideia para a executiva, depois o Castanho pode falar disso, eles aprovaram e a gente teve uma mudança. Então hoje o valor para a associação e que dá todos os direitos de sócio do piloto agrícola, ela pode ser, tu pode optar ela mensal, né, pagar mensalmente, mas a gente melhorou isso e passamos para um boleto anual, que hoje o valor, posso errar nos centavos, mas fica em R$580, para você ser filiado ao SNA. Como? Não, 40 e 49. Exatamente. Então, senhor Milton, na verdade, é exatamente isso que nós vamos dar o exato, nós vamos dar o starter nisso e todos os que estão aqui serão divulgadores disso. Então, nós iniciamos isso
Acho que isso na verdade a gente está implementando isso, temos dificuldades ainda, porque existe um sistema lá e a gente está adequando, a gente tem algumas dificuldades, às vezes o piloto faz o cadastro, ele não recebe o boleto, a gente está ajustando isso tudo e a gente está implementando. Só para fazer uma comparação, mal comparando, Denis, do Grupo Colorado de Guaíra, em São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, eu sou agrônomo. E a contribuição sindical do agrônomo é um dia de trabalho dele por ano, certo? Aí depende de quanto que o agrônomo vai ganhar, mas é muito menos que um piloto agrícola, em média, ganha. Então esse valor, né, não é um valor tão alto assim. Eu pago aí 300 e tantos reais por ano, num boleto só, como o Gianni está colocando para vocês aí. Posso dar uma... Por favor. Seu Milton, é o seguinte, essa contribuição sindical, todo trabalhador paga no país, qualquer categoria, desde que ele é registrado, é descontado um dia, no dia da categoria, vai para a CUT, depois vem uma parte... Moran, só para colocar que isso cai, isso vai ser abolido, foi aprovado, não tem mais, não existe mais. Essa associação, tá? Isso independente se ele é sindicalizado ou não, se ele faz parte do sindicato. Essa associação que a gente tem é a contribuição de cada membro, tá? 0,5% aqui que o Castanho falou, do piloto de linha, para ter uma ideia, eu tenho parente que trabalha numa companhia aérea, então ele contribui por mês, descontado da folha dele, porque varia também o piloto de linha aérea, ele ganha um fixo e depois mais a quilometragem que ele voa durante o mês. Então o salário dele pode chegar até 35 mil reais, ou às vezes até mais se for linha aérea, voo internacional. Então imagina você descontar do seu salário 350 reais todo mês para participar e contribuir ao sindicato. Quantos pilotos hoje fazem parte, aeronautas no geral, que envolvem também aeromoças? Filiados. Quanto? 9 mil filiados. Então, desses 9 mil, hoje, e depois eu acho que o Gianni ia chegar, nós estamos chegando aos 100 piloto agrícola. Então imagina 9 mil contribuindo dessa faixa aí, entre 100 e 350 reais por mês. O volume de caixa do SNA para as diversas ações que eles já executam é enorme. Para o piloto agrícola, nós conseguimos taxar isso num valor único de R$ 49 reais por mês. Por mês, que pode ser pago mensalmente ou anual. O semestral aboliu. Você opta. E aí fica o convite para passar no stand lá que a gente vai... Não, mas são ações que estão acontecendo e nós estamos divulgando boca a boca por região. Eu sou do Elo São Paulo, tá? Eu ajudo o Gianni e colaboro com ele em São Paulo. Então, dentro de São Paulo, nós temos um grupo, tá? Onde a gente discute, eu conclamo os nossos amigos lá a fazer. E eu já fiz a filiação agora, um ano, de um amigo que tem 66 anos, tá? 40 e tantas safras, e está imbuído em participar porque quer ver a gente e está acreditando no nosso trabalho. Essas 15 dias coloquei mais um amigo piloto, 65 anos de idade, mais de 40 safras também, porque acredita no trabalho que a gente está desenvolvendo. Tá certo? Pois não. Fazer esse trabalho e deve ter essa contribuição. Mas eu entendi, seu Milton, na verdade o senhor, é uma dica que o senhor está nos dando, é uma crítica construtiva, que nós devemos ampliar a informação do que está sendo feito. Concordo plenamente com o senhor e é isso que nós estamos implementando. A gente demorou um pouquinho, porque aquilo como eu falei antes, todo o nosso trabalho ele é voluntário e ele demanda bastante para a gente organizar essa questão da aviação agrícola. Porque quando a gente vai para a aviação de linha, já existe uma organização, já existe algo que já funciona. Mas nós, na agrícola, o SNA existe na agrícola há muito tempo, nós tínhamos o comandante Pata, que ainda é atuante, não pode estar aí, mas era de uma outra forma. A gente está criando algo novo. E a gente está ainda com algumas dificuldades, e por isso que a gente vem
convocando os colegas para que participem e nos auxiliem. Porque quanto mais pilotos tiverem falando essas coisas, fazendo essas colocações, a gente vai conseguir colocar isso e espalhar isso pelo país todo. Porque assim, eu não sou sócio do SMA, mas eu tenho interesse em ser, mesmo pelo serviço que está sendo feito e pelo algum intento de serviço que uma hora eu vou precisar, assessoria jurídica e coisa. Isso não é uma coisa tu pagar R$50 para um clube, com um IATA. Exato, exatamente. Só que tem que fazer uma campanha e estipular um valor. Exatamente. X. Então, seu Mito, na verdade hoje existe, né? Eu ia chegar lá e hoje a gente existe, então nós temos hoje, vamos lá, a gente tem um valor fixo para o piloto agrícola, a correção disso vai ser anual e eu não me lembro agora qual que é a correção, mas ela é pequena. O dissídio que consiste, então existe o valor fixo anual, e aí, voltando ao que eu estava falando antes, da questão da dificuldade, às vezes, de contato com o piloto, nós conseguimos aprovar isso, é uma mudança dentro da estrutura, e aí eu volto a dizer, é o SNA se adequando à realidade do piloto agrícola, porque nós começamos a ter a demanda, e aí saímos no ano passado de 6, e hoje essa informação não está atualizada, mas estamos com quase 100, né? Então dentro de um ano a gente já teve uma mudança significativa, e nós temos esse valor já estabelecido e fixo, e estamos iniciando essa divulgação agora, através desses meios que nós estamos desenvolvendo. Comandante Castanho. Não, só para um breve histórico, quando a gente assumiu o SNA, com o intuito de transformá-lo numa ferramenta para a categoria, realmente nós estávamos naquele momento resolvendo um problema nosso, da aviação comercial. E aí o que une as pessoas não é a convergência de ideias, não é a pacificação. O que une as pessoas são as dificuldades. Então, quando há uma dificuldade, as pessoas tendem a se unir, como está acontecendo agora nesse caso da aviação agrícola. A dificuldade lá atrás nos levou a tentar buscar ferramentas e soluções. A ferramenta e a solução encontrada foi a união do grupo via sindicato. Assumimos o sindicato com 400 associados e hoje, depois de 5 anos, nós passamos dos 9.000 associados. E cada um desses 9.000 eu posso dizer que foi conquistado pelo trabalho, pelo resultado. Então eu acho que cabe aqui também o sindicato primeiro mostrar alguma coisa, mostrar a boa vontade, mostrar o trabalho e depois receber o bônus, né, que é a participação de todos. Muito mais do que o valor que é pago para a gente, o número de associados é o prêmio maior. Porque isso hoje está levando o SNA a ser considerado um modelo de sindicato, do novo sindicato que estão chamando, no país. Então, essa é a gratificação e a recompensa que a diretoria está colhendo pelo trabalho que foi feito. É bom esclarecer também que nenhum diretor do SNA hoje, ele recebe salário. E não deve receber em hipótese alguma. Porque senão nós vamos criar de novo os cargos e as vantagens que são, digamos assim, alvo de algumas pessoas que no passado fizeram um mau uso disso. Então, não podemos fazer. Também não pode haver um prejuízo. Então, nós estabelecemos que o diretor do sindicato ele só recebe uma compensação por aquilo que ele perdeu, até um certo limite. Então, 2 diretores por empresa de companhia aérea, eles recebem a média da empresa por convenção coletiva. Então, o que acontece? O diretor que ele sai que ele trabalha para o SNA, naquele mês, ele recebe uma compensação por isso. Isso eu estou prestando conta para vocês, porque vocês devem cobrar o que nós estamos pagando, para quem nós estamos pagando. Isso é um direito que você tem que saber. Então, o diretor que trabalha para o SNA, naquele mês, se ele receber abaixo da média que os 2 diretores daquela companhia recebem, ele é complementado até a média. Se ele receber acima, mesmo trabalhando para o SNA, ele não recebe nada. Então, eu acho que é uma maneira justa, né, de fazer uma compensação pelo dia que você perdeu na companhia, mas não se pode permitir que diretor nenhum e nem ninguém dentro da instituição ganhe acima da média ou que tenha alguma vantagem indevida. Então, essa é uma coisa que a gente tem tomado muito cuidado. Só para prestar uma conta para vocês de como é administrada essa questão.
Obrigado, Castanho, por colaborar aí com essas informações. Então, dando sequência a essa nova modalidade de cobrança, e aí a nossa... deixa eu recapitular aqui meus pensamentos agora. Essa questão da gente ter o piloto dentro do sindicato é para que a gente possa tomar essas ações e nos adequar dentro da aviação agrícola, certo? Depois a gente pode falar mais sobre esses assuntos aí. Ok, Milton? Então vamos lá. Então a gente viu isso. Aí a dificuldade que nós temos hoje no país, realmente, além de outras tantas, mas que está mais em evidência, é a crítica por parte de alguns que não têm conhecimento do nosso trabalho, né? Os projetos de proibição. Hoje nós temos a imagem que vincula, por exemplo, quando se fala em agrotóxico, o que se botam lá em intoxicação, aparece o quê? Um avião, né? Então, a gente tem que mudar isso. Nós precisamos trabalhar com essa dificuldade e a gente só vai conseguir solucionar isso com o piloto agrícola participando. E também eu frisei aqui na questão de participar, de se associar, mas não é só essa questão financeira, tá? Porque a gente cobra porque a gente quer gente atuando e que participe, tá? E para isso a gente criou a gente está implementando essa questão dos elos. Nós estamos agora nós vamos criar aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente está analisando como criar um elo ou dois, que dentro do estado do Rio Grande do Sul nós temos duas realidades, que é a realidade do sul do estado, que é onde se voa muito arroz, e que é uma realidade diferente do norte do estado, que se voa basicamente culturas de verão, soja, milho. Então, a gente está pensando em criar 2 grupos dentro do estado do Rio Grande, identificando essas para a gente poder fazer essas trocas de informação e fazer essa divulgação. E claro, vamos usar os meios que nós temos hoje já para melhorar isso tudo. Até quero falar aqui que a gente está lá no nosso stand. Convido mais uma vez para que todos passem lá para a gente depois, se quiserem fazer a associação, temos lá a nossa ficha cadastral. E uma coisa que eu friso, que nós tivemos uma mudança de identidade visual do SNA para a aviação agrícola. Isso está bem destacado aqui no evento. E agora perdi minha linha de pensamento aqui. Mas enfim, aí dentro das dificuldades nós começamos a buscar isso e ver a necessidade de participar. Aí vem aquela questão que o piloto agrícola, ele faz parte de uma engrenagem. E a engrenagem que hoje a gente fala do agro, né? O agro é o que basicamente toca a economia no país, e nós, o piloto, ele faz parte dessa engrenagem. Perdão. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente falava lá, que eu falei que o comandante Hipólito falou, o coronel Hipólito falou, de segurança nacional, a gente produz alimento, a gente combate vetores, a gente apaga incêndio, a gente pode povoar rio. Vou te falar que até numa situação de desequilíbrio civil, não vamos falar em guerra civil, a aviação agrícola pode ser usada para outras tantas coisas, né? Então, quando a gente vai para esse segmento, o piloto agrícola, ele é uma engrenagem, e ele é uma engrenagem importante. E eu não vou deixar de falar isso. Essa semana eu vi um vídeo na internet que me deixou particularmente triste, porque nós fizemos um trabalho, a gente doa o nosso tempo, a gente quer cada vez mais profissionalismo, e nós vimos um vídeo de um piloto lá se caçando em cima de um, acho que todos devem ter visto já, eu não sei aonde mas é no litoral aqui brasileiro, tá? E isso é um problema que a gente enfrenta, e é uma engrenagem falha. E dentro dessa nova metodologia, dessa nova filosofia de trabalho e das dificuldades que nós enfrentamos, cada vez mais nós precisamos pessoas capacitadas e profissionais, né? Que representem o que realmente o segmento o que a aviação agrícola que ela é uma questão de segurança nacional. Eu não tenho mais, e eu falei isso lá em São Paulo para o deputado, falei, eu não posso admitir e ver meus colegas serem tratados como poluidores, serem tratados como loucos, às vezes como marginais. Eu tenho relatos aqui nos nossos grupos dos elos, de pilotos agrícolas tendo que tirar filhos de escola por causa da zombaria, por causa de bullying, por causa da imagem da aviação agrícola. Eu não te falei isso, Castanho, mas isso está acontecendo no Brasil. Então nós não podemos mais aceitar isso. Nós precisamos uma mobilização da nossa categoria. Nós precisamos uma mudança de comportamento também para melhorar isso tudo.
E por isso que eu coloquei isso aqui, retratar que nós somos ligados diretamente à atividade agrícola, à produção de alimentos. Certo? E aí alguns dos projetos que, como a gente falou já, a contratação do Drescher, um dos outros projetos que nós estamos implementando, ele não está funcionando, mas ele está na fase de estudo, é o SNA Academia. O que é? Olha só essa galera, SNA Academia é o quê? É a gente ir para a formação do piloto agrícola, a gente auxiliar as escolas em alguns segmentos, isso está sendo desenvolvido, e a gente busca a ideia do próprio piloto agrícola para quê? Para que lá, quando se forma o piloto agrícola, a gente possa ter um espaço para falar sobre a estrutura do SNA, os benefícios em pertencer ao SNA, os benefícios, não só os benefícios físicos, o que eu ganho em pertencer ao SNA, dizer o quão importante é tu pertencer a uma categoria que defende o teu segmento e que pode trabalhar na tua defesa. Tá? As boas práticas de aviação agrícola, os procedimentos corretos, o safety, a questão de segurança de voo, a gestão financeira, que também aí entra, às vezes, a dificuldade que nós temos no nossa primeira safra, todos nós passamos e ela é difícil porque a gente tem uma carga muito grande, e aí vem as questões trabalhistas, que a gente vai falar depois de CLT, o que a gente pode acumular isso com o tempo, trabalhando legal e dentro das prerrogativas da lei. Tá? Isso também é um dos projetos que a gente está implementando. Por favor. O Academia, pessoal, para vocês verem como é importante a instituição ter uma visão de longo prazo e sustentabilidade, nós estamos fazendo uma academia, e o Gaspar, até já vou aproveitar para aproveitar. Já até fizemos, né, alguns eventos dentro da faculdade, tentando conscientizar o aluno de que quando ele virar um profissional da aviação, quando ele estiver realmente aeronauta, por definição de lei, que ele procure seu sindicato, né, que ele forme que ele tenha formado uma ideia política da instituição e de como ele deve se comportar diante disso. Que ele tem que, além de eleger o dirigente sindical, ele tem que fiscalizá-lo. Porque eu não sou sindicalista, eu estou por um tempo e é a minha última gestão como sindicalista. Então eu sou aviador, vou voltar para a minha cabine de comando ou fazer outras coisas na aviação, fazer um mestrado, não sei. Então temos que preparar as pessoas para assumir o lugar ou para fiscalizar quem estiver lá. Nós temos que preparar as pessoas, como aqui nós estamos fazendo hoje, e nas escolas, para que as pessoas saibam, eu tenho que ir para o sindicato, não porque para pagar é o de menos. Eu tenho que ir lá porque é lá que eu sou forte, é lá que eu me fortaleço. Agora, eu não vou deixar ninguém fazer nada que não me represente. Outra coisa, quando eu assumi a presidência do sindicato, eu disse que nós não iríamos nos perpetuar como sindicalistas. E assim o fizemos. Na gestão seguinte, pediram para eu seguir de me candidatar novamente à presidência, e eu não podia descumprir essa promessa de campanha, digamos assim, de que a gente não ia perpetuar. O que nós fizemos durante toda a minha gestão? Preparamos o próximo presidente. Como estamos fazendo com o próximo? A partir do SPADER. Então, é isso que nós defendemos como ideia de sociedade organizada, de instituição forte, entendeu? E respeitada. Respeitada não só lá fora, como pela própria categoria. Então é importante passar isso adiante, que vocês têm a obrigação de ir lá cobrar onde que os caras estão colocando diante de vocês. Dinheiro, a atitude, a ação que estão fazendo, se isso representa ou não vocês. Se não representarem, ou se não estiverem correto, deve chamar atenção por várias formas. Você pode, inclusive o Ministério Público hoje atua nesse sentido. Então nós não devemos deixar que pessoas mal intencionadas façam mau uso da ferramenta, que é a ferramenta única que nós temos como categoria, como coletivo. E se for o caso, denuncie no Ministério Público. Ele vai atrás. Então é isso que eu digo para vocês. E façam isso também na nossa gestão, se for o caso. Mas não podemos deixar novamente criar-se um sindicato, interesses pessoais ou de um pequeno grupo que queira fazer uso disso, fazer o uso disso de uma forma incorreta, tá? Então, voltando aqui
implementações que nós estamos fazendo e atendendo uma necessidade que a gente vê no campo. O que acontece? Todo mundo aqui, porque muitas vezes fica difícil vir aqui e falar algumas realidades que a gente vê. Hoje, o piloto, por exemplo, sem experiência de primeira safra, ele tem uma dificuldade muito grande de conseguir um emprego. Vocês não concordam comigo? Isso está estampado. E todos nós passamos por essa dificuldade. Porém, hoje, nos dias que vivemos, cada vez está mais complexo. Então, nós precisamos também auxiliar para que este colega, esse aviador, ele possa se adequar ao mercado e ele possa ter um auxílio nisso tudo. Então, existem já as metodologias atuais de formação, mas a gente pode melhorar, eu acho que a gente deve melhorar. E a gente está buscando formas de que isso aconteça. Tá? Aí, para entender um apanhado geral, e depois o Castanho vai colocar mais algumas coisas que estão acontecendo, porque como eu falei para vocês, eu sou piloto agrícola, atuo na aviação agrícola e estou dedicando um tempo exatamente o que o Castanho falou, para que a gente comece a mobilizar e que comece a criar esses elos, essas pessoas espalhadas pelo país, que queiram essa melhoria e que queiram atuar e que queiram auxiliar a aviação agrícola, a todos nós. Aí eu coloquei aqui algumas questões dos benefícios dos associados, tá? Que são básicas, me corrija se estiver errado aqui, tá, Castanho? Que isso aqui eu fiz rapidamente. Então, nós temos hoje, quando a gente se filia ao SNA, nós temos acesso à assessoria jurídica nas áreas trabalhista, previdenciária e civil, tá? Temos benefícios, convênios de saúde. Tem o seguro de carteira aqui, eu coloquei em vermelho, porque isso o Castanho vai falar depois, tá? Do que está acontecendo. A gente foi falar de manhã, mas pode reforçar. A CIV não tem mais, tá? Por força de lei, existe uma definição de súmula da Justiça Federal que não permite que o sindicato dê o atendimento civil, tá? Porque ele entende que não é atribuição do sindicato cuidar de problemas particulares, e sim do coletivo. Então, o problema atendimento civil do jurídico do SNA, ele não está sendo mais prestado. Não serve. Tá, então correção, obrigado. Como eu falei, isso aqui já... Então tá. Aí temos as parcerias, tá? E descontos, hotéis, universidades, colégios, escolas, restaurantes. Em São Paulo lá tem o atendimento psicológico, que é difícil de um piloto agrícola ir para São Paulo se atender no atendimento psicológico, né? E aí aqui eu coloquei aqui, Castanho, eu não sei, eu vou deixar isso aqui fora, tá? Que era a questão que a gente estava que é o seguro de carteira, né? Tá tendo uma mudança agora, então eu não vou falar sobre isso, né? Deixa quieto, né? Não vamos falar sobre isso, não. Mas, assim, vou falar que é o quê? Teoricamente ele vai... Ixi, acabei de novo. Basicamente é isso que ele iria... Se ele girar, ele vai ser isso aqui, que é... que alguns não conhecem, que é o nosso seguro, o que eu falei atrás aqui, que é o seguro de carteira para pilotos e copilotos, que hoje já existe na linha, né? Mas nós, os pilotos agrícolas, não somos beneficiados, que seria a perda permanente de certificado de habilitação, garante a indenização, paga em única vez no caso de perda permanente de sua habilitação de voo causada por acidente ou doença. Enfim, são esses itens aqui, depois eu posso passar, tá? Que não é o foco da gente falar sobre isso, que isso aí vai vir. Então, o que eu quero falar, aqui finalizar, é que juntos, eu coloquei essa imagem, juntos nós somos fortes. Se nós pegar um gravetinho sozinho, a gente quebra ele fácil. Mas se nós nos unirmos, a gente consegue atingir os nossos objetivos e os nossos ideais. E deixar a mensagem dizendo que a forma que hoje nós, pilotos agrícolas, a aviação agrícola, seja piloto empresário ou apenas piloto, a forma que nós temos é nos unirmos e a gente convergir na mesma ideologia, protegendo o nosso segmento, tá? Então, era essa a mensagem que eu queria passar inicialmente, e agora eu vou abrir aqui um espaço para o comandante Morandini, que eu ia apresentar ele. O comandante Morandini, ele é o nosso elo São Paulo, tá? Ele está atuando lá no elo São Paulo. Nós temos o comandante Quero, que agora não me lembro o nome dele, que é o nome de guerra, que é o nosso elo lá no Mato Grosso. Nós temos o comandante Onírio, que é o nosso elo no Mapitoba. O Onírio agora ele pediu um afastamento por motivos particulares. A gente está buscando o novo elo lá. E já fica o convite a vocês que participem para que a gente forme novos elos
esses novos grupos de diálogo, para que a gente consiga melhorar essa nossa interação. Tá bem? Eu vou abrir aqui para o Morandini. O Morandini quer fazer quer falar um minutinho aqui, e depois vou passar para o comandante Castanho falar da Convenção Coletiva de Trabalho. É breve, é rápido, porque a gente tem observado que muitos colegas não têm conhecimento da convenção, alguns nem da sua existência, e é ela que rege, e vai falar da dificuldade que a gente tem com o piloto que voa em usinas, com os pilotos que voam em fazendas, que a gente está tentando auxiliá-los, e dos pilotos de empresas que já existem hoje. Tá bem, pessoal? Muito obrigado. E depois a gente faz um bate-papo aqui, as dúvidas que surgirem. Boa tarde, pessoal. Eu queria apenas colocar uma história aqui, pessoal, para vocês poderem entender o que está acontecendo com a aviação agrícola hoje, principalmente no estado de São Paulo, mas já tem alguns outros estados que nós estamos tendo essa proibição, leis municipais proibindo. Eu tenho 47 anos, meu pai era um de nós, era um piloto agrícola, tá? Faleceu em 83, eu tinha 13 anos. Eu posso dizer que eu não conheci meu pai, né? Até os 7 anos a gente tinha uma convivência, depois ele, devido à profissão também, aquele período, né, viaja, foi trabalhar em estado fora, se via há pouco tempo, e aos 13 anos, um guri brincando de carrinho, jogando bolinha de gude, né? Na minha época era assim. Eu não conheci meu pai. Quem era meu pai? O que ele fez? Como ele era? Aí eu fui crescendo, fui para o Aeroclube, comecei a conhecer alguns amigos da aviação executiva, táxi aéreo, que o conheceram e foram me contando histórias dele. Falei, legal. Depois disso eu vim para a aviação agrícola, onde eu comecei a conhecer sim os amigos dele. Engenheiros agrônomos que trabalhou junto, pilotos, ajudantes, né, que foram ajudantes dele na época em que ele trabalhou na aviação agrícola, e foram me contando várias histórias dele. Então aí eu passei a conhecer o meu pai, quem ele era, tá? Então eu tomei isso como verdade para mim, porque sempre senti com muito carinho, com muita determinação essas histórias, e que essas pessoas realmente gostavam dele. Talvez esconderam algum defeito, não quiseram contar para não me desiludir e falar, não, meu pai, né? E todo filho tem aquela visão do pai herói, mas todos somos seres humanos, temos erros, acertos, né? Na nossa jornada de vida. Então é isso que eu quero dizer, que vocês entendam que as histórias, nós podemos ouvi-las e se ela for verdadeira, se a gente sentir que ela é verdadeira, a gente absorve aquilo. Agora nós temos que tomar cuidado também em determinados setores, em determinados segmentos que nós não temos conhecimento. Aí vem um cidadão e nos conta uma história. E ele fala aquela história tão bem, conta de uma maneira tão melosa, tão, né, que nos envolve, e a gente acaba tomando aquilo como verdade, e é uma mentira. Então existem pessoas no Brasil hoje que estão contando histórias a nosso respeito, mentirosas. E a população, num modo geral, que é a grande maioria, nós somos 2.400 profissionais, entre empresários, pilotos, né? Somos um grupo pequeno. A população no Brasil hoje passa de 200 milhões. E essas histórias vão sendo contadas, quem conta um conto aumenta um ponto, então um ouve de uma maneira, já conta para outro de uma maneira diferenciada, e aquilo vai sendo distorcido. Daqui a pouco nós temos a população inteira do país contra nós. Não só um vereador, ou uma ação isolada, ou uma ação pequena. Então, as ações hoje, né, que o nosso representante sindical está conquistando dentro do próprio SNA, que a princípio o SNA vinha aqui dos eventos, participava, mas não conhecia a fundo. Ele está levando a nossa história para o SNA a fundo, né? As histórias boas, as histórias ruins, e o SNA entendeu. Quando a gente fala aqui de investimento, que a linha botou dinheiro e tal, e não podemos fazer porque nós temos que trazer gente, legal. Só que chegou num ponto que as ações do Gianni começaram a não ser barradas, porque eles entenderam que eles têm que investir no segmento, as ações terem que acontecer
para que os demais colegas possam ver as ações sendo, né, a gente mostrar essas ações, possam entender e possam se juntar a nós. E a partir daí nós... Quer trocar? Tá ruim? Ah, desculpa. Então, a partir daí, nós nos unirmos dentro da nossa categoria, dentro do SNA, tá? E participar mais assiduamente. E até lá elegermos um representante, o Diane, ou um outro que queira participar, dentro da executiva, onde nós poderemos ter uma participação mais efetiva, não só como representante sindical, mas fazendo parte da diretoria do SNA, onde nós teríamos, na cúpula, ações mais efetivas. Então, o que eu quis contar com essa história é isso. Se a gente deixar essas pessoas contar essa história mentirosa a nosso respeito, uma hora ela vai se tornar verdade. Né? Quem conta uma mentira várias vezes, ela acaba se tornando verdade. Né? Tem até políticos aí que, de tanto contar mentira, eles acabam acreditando que aquela mentira dele é verdade. Tomam aquilo por verdade. Então, são essas ações, essa união que eu entendo, participo e estou dedicando meu tempo para isso. Como voluntário também, assim como todos nós. Tá certo? Então, eu peço a vocês, pilotos agrícolas, empresários que estejam aqui no momento, incentivem seus pilotos, venham, associem-se, passe essa mensagem para outro. Como o senhor disse que a mensagem não é passada, ninguém fica sabendo, ninguém sabe quanto é. Essas conquistas já foram... Eu também, no começo, não queria participar, porque como é que eu vou descontar 0,5% ou 1% do meu salário? Eu não sei, nem eu sei quanto eu ganho. Né? Aí você muda de emprego, sai de uma empresa, vai para outra. Tenho colegas que trabalham 6 meses, é dispensado da empresa e volta para a mesma empresa daqui a 6 meses. E é registrado novamente. Como é que você interrompe esse desconto em folha para o SNA? Então, quer dizer, gera um problema muito grande para o piloto agrícola. E o SNA, entendendo isso, votou, é aprovado já na executiva e foi criado o boleto bancário, a mensalidade fixa, num valor R$ 49,00, para não gerar aquele... Quanto que eu vou pagar esse mês de SNA? Não, eu vou pagar R$ 49,00. E a possibilidade de você pagar de uma maneira única. Terminou a safra, você recebeu o boleto, você pagou, se livrou daquele problema até o ano que vem. Não se preocupa que está lá na fazenda, puxa, a vida venceu o boleto, esse mês eu não paguei, se eu não pagar 2 eu vou ser colocado de lá, vou ser excluído. Aquelas normas que toda representatividade, toda representação tem. Então são essas coisas. É complicado, legislação é. Nós vamos ter advogados para nos orientar. Hoje mesmo eu fui procurado por um colega que voa na Laranja. Cara, eu estou com um problema lá, somos 2 pilotos voando um avião, a gente voa 6x4, voa 6 dias, no 6º dia eu voo de manhã, ele voa à tarde, aí eu fico 4 dias de folga. Só que o pessoal lá não deixa eu voar além do meio-dia. Na parte da tarde eu não posso voar. Eles entendem que eu só posso voar das 6 da manhã ao meio-dia. Porque senão eu vou exceder a legislação, aí eu tenho que ter um período de descanso de 12 horas, no outro dia eu não vou poder voar, horário de verão em São Paulo, 8h30 da noite, nós está terminando o voo. Se você pegar 12 horas de folga pela legislação, você só vai poder voar às 8 da manhã. E às 6h30, a hora que o sol nasce. Até às 8, essa hora e meia que é o melhor horário, a melhor condição para aplicar, eu não vou poder voar porque a legislação eu regulamentei. Estou fora do envelope da legislação. Como é que eu faço? Não, cara, você pode voar. Você pode voar de manhã, se você tiver um período de intervalo. Só que essa legislação ela é tão complexa, ela é tão cheia de meandros, que você precisa de um auxílio, uma orientação. Eu disse a ele, converse com o seu pessoal lá, nos contate, nós vamos contatar o SNA, a executiva, o departamento jurídico, levar até vocês, de repente, fazer uma convenção coletiva para você, para a sua empresa especificamente, um acordo entre a empresa e o SNA, para que fique bom, porque ele quer voar. Eu não quero ficar parado, cara, eu quero voar à tarde, eles não me deixam voar, como é que eu faço? Falei, então vamos sentar e vamos discutir, vamos analisar a legislação, levar o conhecimento que o SNA tem da legislação trabalhista, aeronáutica, até a sua fazenda e vamos auxiliá-lo. Então são essas ações que nós estamos fazendo e precisamos do quê? Que vocês nos cobrem. Pode falar. Só para complementar, eu acho que hoje uma grande conversa nós temos no próprio sindicato, tem pessoas lá dentro do próprio carteiro que conhecem a realidade da aviação agrícola. Tem pilotos, amigos, que hoje é um sindicato que uns anos atrás não
Não é só sócio, na verdade a gente precisa só fazer uma adenda que o Moran falou. No meu nome, eu achei lindo o relato, eu só discordo que eu não gosto que falem o meu nome, porque a gente nunca faz nada sozinho, porque para mim tá fazendo algumas ações, ela não é em benefício próprio, eu não gosto que leve o meu nome para frente, porque a gente representa uma entidade e uma classe. Então, tem puxão de orelha aqui. Então tem pessoas que a gente tem que pensar que a gente precisa mais pessoas à nossa volta, porque muitas das ações que quando a gente começou, e a gente nem se conhecia direito, né, Castanho? Vários do SNA não me conheciam, e eu fui eleito por maravilhosamente 2 votos, porque era quem podia votar, porque nós não tínhamos gente para votar, então a minha votação foi fantástica, 2 votos. O meu e do Pata. Então eu me votei, o Pata me votou e eu fui eleito. Né? E isso é uma coisa que tem que ser dita, porque, então, quer dizer, a gente fez uma coisa que a categoria participou. 2 resolvendo. A gente não pode. Não pode votar. Não pode votar. Como que faz? Éramos nós 2 naquele momento. Então, só para mim concluir, o que eu quero dizer? A gente não quer isso. Eu gostaria, se fosse para mim botar o meu nome em pleito, eu quero a gente ajudando. Hoje sou eu, o Moran, o Castanho. Amanhã é o Milton, o Jorge, o Rogério, e essa movimentação dentro da entidade ela é importante, com novas ideias, com novas mentalidades, e é assim que a gente vai conquistar as coisas. Então, só para sim. Até porque isso é do nosso questão pessoal. Às vezes, cada um tem mais facilidade, por exemplo, de repente eu vou mal e falo mal também, mas penso bem, não sei. E cada um tem essas facilidades. Mas tudo bem, só que a gente precisa de pessoas, porque as ideias são importantes. A gente precisa coletar essas ideias. Porque chega no momento que a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas não está. Porque a gente não está atendendo a todos, e aquilo que eu falei das regiões e tudo mais. Então, o bacana é que todo mundo participe. Participe da forma que puder participar. Quem não tem, e eu ouvi isso de uns colegas ontem aqui, eles falaram: olha, Gianni, a gente não participa, mas a gente paga, a gente está acompanhando o trabalho de vocês, então de parabéns, e a gente quer o que precisar da gente, a gente está à disposição. Mas a gente não participa por determinados fatores. Ótimo, mas eles nos acompanham, e se a gente precisar, vai nos incentivar. Então isso é importante, é isso que a gente tem que trazer para dentro do SNA. Só para a historinha rápida, quando aconteceu isso lá e eu cheguei para o Morandini e falei, mostrei esse desenho desse projeto, dessa dificuldade toda, ele olhou para mim, e falou: mas o que esse gaúcho quer aqui, rapaz? Me falou um troço desse, cara. Aí, através disso, peraí, a gente vai ter que encontrar pilotos, pessoas que estejam a fim de comprar essa ideia, de vestir essa ideia. E isso começou, e hoje essa ideia, estamos com 100 associados, contando o que a gente trabalha, mas não é um trabalho do Gianni, do Morandini, do Quero Canal, é de todos, porque todos que estão participando estão nos valorizando. O próprio SINDAG, nós conversamos hoje, temos um trato muito tranquilo. E isso é uma coisa que, quando a gente lançou o congresso aqui, eu tive presente, e estava até o pessoal do Canal Rural, e a gente falou que isso é algo histórico entre 2 sindicatos, é algo memorável, sindicato patronal e funcional, trabalhando juntos. Né? A gente diverge em algumas situações, a gente fala isso, às vezes, mas a gente está trabalhando junto, fortalecendo o nosso segmento. Então, tem coisa que a gente faz errado. Né? Nós temos ações erradas, porque a gente pensa no individual, mas nós precisamos pensar no coletivo, em um todo. Pode ser que uma ideia que saia da minha cabeça agora, e no meu ver, ela é a solução dos nossos problemas. Quantas vezes, às vezes eu mando, porque eu não entendo nada de legislação, vou ser bem sincero, e vou ser bem sincero para vocês, que eu também não dedico o meu tempo para ler e para estudar. Sabe por quê? Porque tem esses caras que
que manjam pra caramba e se dedicam a isso, e eles têm conhecimento e facilidade disso. Então, quando eu tenho uma dúvida, eu jogo para eles. E essa esse nosso trabalho dessa entidade, é isso. Cada um contribuir com a sua capacidade intelectual para ajudar o coletivo. E isso é o que a gente prega e o que a gente quer. Mas, volto a dizer, precisamos pilotos agrícolas. Eu bato muito nessa tecla, porque a partir do momento que hoje nós vimos falando, vamos fazer uma assembleia geral hoje para a gente tratar de alguns assuntos que são necessários serem discutidos. Cara, a gente precisa de associados. Né? Se a gente precisar fazer uma votação aqui, isso já é uma questão de legislação. Que a gente for votar, não dá para ter 3 pessoas para definirem por 2.000. Sabe? Não é aceitável, não é admissível. Né? Então, a gente precisa dessa participação. Obrigado. Ah, sim. Não, só para encerrar. Questão de citar o nome dele, ele não gostar, porque ele é bem modesto, né? Um camarada bastante modesto. Mas tudo isso começou porque houve mudança. Assim como o Castanho falou, nós não podemos nos perpetuar, nós temos que girar, fazer a dança das cadeiras. Então ele cumpriu a etapa dele como presidente, depois preparou o próximo presidente, entrou dentro daquela linha de pensamento, dessa mudança que o SNA tem, do novo sindicato, tá? Então é isso, e assim como ele também, ele vai cumprir o papel dele, vai preparar o próximo representante e vai. Eu vou fazer aqui uma ressalva, eu vou citar o Pata, como ele citou, não pôde estar aqui hoje, mas o Pata foi o representante sindical da aviação agrícola por anos. No começo ele fez um trabalho fantástico, mas a coisa, às vezes, né, por uma questão de faltar sangue novo, faltar uma cabeça nova, uma mente diferente, isso acontece com a gente no dia a dia. Se você ficar muito tempo no mesmo lugar, você começa a criar limo no pé. Então nós precisamos rolar, nós precisamos andar, nós precisamos trocar. Então entrou o Gianni com uma ideia nova. Eu já tinha participado do SNA em outro momento, em 2007, e não via nada, parei de pagar, liguei lá, eu quero cancelar. Não, só para de pagar o boleto. Parei de pagar, não veio mais e pronto. Em 2011 o Pata fez a minha inscrição novamente num congresso. Entrei, comecei a ver algumas coisas, comecei a participar de congresso, trabalhando, vindo, acompanhando um stand, dando assessoria para um amigo aqui que tem um stand. E fui vendo, e fui conversando e vendo, até que convergiu na vinda do Gianni. Deu um start novo. Poxa, vamos poder fazer alguma coisa, vou poder ajudar. E ele me chamou para colaborar, a gente começou um trabalho, mas você foi o pontapé inicial, entendeu? Você que chutou a bola no meio de campo, e lógico, são 11 jogadores, tá? Tem o goleiro, e a gente começou a trocar a bola e a coisa começou a vingar. Então, tem o craque do time, mas o time todo está ganhando, tá certo? Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo, tá certo? E eu peço o voto de confiança de vocês, essa é a minha experiência pessoal com isso, e que vocês possam divulgar para os seus amigos, para os seus colegas, que o trabalho nós pretendemos fazer é sério, tá? E a situação que a aviação agrícola hoje está vivendo no país também é séria. Tá? Desculpa me alongar um pouco e muito obrigado a vocês. Gente, o comandante Castanho vai falar rapidamente sobre a Convenção Coletiva de Trabalho, e depois nós temos um colega aqui que é o Gustavo, que faz parte da... Nosotros, junto con Claudio, somos uruguayos y también tenemos nuestra asociación que está está individual, no estamos asociados, no somos parte de la... Tampoco sabemos hoy en Uruguay si existe la Asociación de Transporte Línea Aérea, que en su momento de Pluna existía. Nosotros formamos nuestra propia asociación, somos unos 70 pilotos, de unos 100 que debe haber en Uruguay o 90, después hay otra parte que son dueños de los aviones. Si bien compartimos, hacemos muchas cosas, hoy, como decíamos, hoy de mañana en la parte laboral estamos bastante adelantados en eso, porque esto viene desde hace en Uruguay, digamos que el Ministerio de Agricultura y Pesca en Uruguay creó en el año, después del ataque de la langosta, que acá se le dice
¿Cómo? Cafañoto. En Uruguay automáticamente una mujer fue a Estados Unidos y trajeron los primeros 5 aviones aeroplicadores específicos. En Uruguay no existen aviones no específicos para fumigar y nunca existió uno, un 180 que lo hizo la Cessna, pero voló muy poco y después retornó a Estados Unidos. El 100% de las empresas en Uruguay están registradas en la parte civil agrícola y en la parte de aviación civil. No hay aviones por afuera del sistema y tampoco hay empresas que no estén asociadas a ANEPA, que es la Asociación de Empresas del Uruguay. Y nosotros con ANEPA también trabajamos bastante juntos. Estão compreendendo? Todo mundo compreendendo? Só para a gente poder... todo mundo entende aí o... Só para interromper, ficou de baixo, repente né? o pessoal não entende. É bom fazer um relato, a gente resumo, faz... né? Então, comandante, eu vou pedir só para a gente seguir a coordenação. Então, o Castanho vai fazer uma explanação rápida da CCT e depois a gente vai abrir um bate-papo, tá? Que é uma troca de informação e do que está acontecendo, das ideias que a gente pode traçar e já sair daqui com alguma coisa nova. Pode ser? Pode ser, Gustavo? Bom, só para... O colega ali falou que no Uruguai eles têm uma associação que cuida só dos pilotos da aviação agrícola e que o que é diferente daqui, né? Porque aqui nós temos um problema legal, porque nós temos uma categorização da aviação, onde a aviação agrícola fica junto com a aviação comercial, com a aviação de táxi aéreo. Então é uma questão legal, de lei, o fato de não poder ou de não haver um outro sindicato representando só a aviação agrícola. Seria excelente, tá? Ter alguém representando a aviação agrícola. Mas hoje, se fosse assim, hoje talvez não haveria possibilidade de a gente estar aqui juntos, conversando e tentando achar soluções. Porque uma vez que no Brasil uma parte, um segmento da categoria, ele fica mais fragilizado, a outra parte que está forte, como é a aviação comercial hoje, ele sustenta, ele dá o suporte para que a gente financie as atividades do outro segmento. Então, tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado ruim é que a gente não sabe, por exemplo, hoje eu sou piloto comercial, apesar de conhecer um pouco da aviação agrícola, eu não sei exatamente quais são os problemas, eu não consigo atuar diretamente. Então, esse é o problema. Mas... Sim, verdade. Então, esse fato é importante, exatamente. Eles não têm aviação comercial lá, então, realmente. Então, mas eu digo que existe o lado bom, né, desse modelo de vocês, que talvez para nós, no primeiro momento, seria o ideal, mas que na atual conjuntura acabou nos favorecendo, porque a aviação comercial hoje dá o suporte e tem a obrigação de fazer isso. Em algum momento a aviação agrícola pode fazer o contrário. Esse é o objetivo. Esse acho que é a essência da aviação, é a gente se ajudar. Nós não temos bandeira, nós queremos derrubar as bandeiras de eu sou piloto da aviação comercial, não sou diferente de ninguém. Aliás, eu estou lá porque não tenho capacidade, talvez, de estar fazendo o que vocês fazem. Então, não tem nada, isso não existe. A gente tem que acabar com essa história de eu sou piloto comercial, o outro é piloto... Nós somos todos iguais, somos funcionários, empregados, dependemos do nosso trabalho, passamos nos mesmos sufocos, pelas mesmas histórias bonitas, feias, enfim, no nosso início da aviação, né, não tínhamos dinheiro para voar e assim voamos dando instrução, enfim, todo mundo fez isso. Então essa é a parte boa que a gente tenta resgatar, né, usar o nosso modelo, que não é o ideal, mas tem funcionado dessa forma. Em algum momento ele se compensa, né? Mas para a gente dar início só essa, não sei se todos aqui estavam de manhã, quem estava aqui de manhã? Pouca gente. Eles dois só. Só para fazer um relato bem rápido sobre a questão da convenção coletiva. A convenção coletiva é um instrumento legal, tá, dentro do arcabouço de leis e de normas que a gente pode utilizar como ferramenta. Primeiro, eu falei de manhã já, Constituição Federal, que é macro, ela não pode falar sobre tudo o que existe, as categorias, os direitos, como que o político deve fazer. Não há possibilidade. Então, a Constituição veio para criar uma normativa básica, macro, sobre tudo no país. Abaixo disso vem as convenções. A CLT é uma convenção, uma convenção de trabalhista, de leis do trabalho,
onde ele convenciona todas as leis trabalhistas dentro de um código, tá, que vai reger a maioria das categorias. Então, mas mesmo assim ela ainda é muito macro e ela não consegue estabelecer regras para uma categoria tão específica como a nossa. Imagina a CLT tratando de particularidades dos aeronautas, então não é possível isso. Então, por isso, abaixo da CLT tem a nossa lei, a lei do aeronauta, e que em 84 foi feito de uma maneira apenas na aviação comercial, acabou deixando de lado a aviação agrícola. Naquela época não sei o que aconteceu, mas acabou acontecendo isso. Então, a lei ordinária e complementar, ela vem para tapar brechas da CLT e da Constituição, que não souberam ou que não tinha como prever aquela atuação, que é a nossa atuação, uma atuação específica. Abaixo da CLT, nós temos, aliás, abaixo da CLT tem a lei, né, do aeronauta. Abaixo da lei do aeronauta entram as regulações infralegais da ANAC e convenções e acordos coletivos de trabalho. Por quê? Para preencher esses espaços menores, tá? Colocando situações que na lei não era possível você tratar. Ou, mesmo que fosse, uma lei é algo muito rígido, ela muda a cada 30 anos, a nossa lei durou e demorou 5 anos para nós alterarmos essa lei. Então, por isso, não pode colocar ali qualquer tratativa. Coisas que dependem de evolução, tecnologia, de avanço das relações do trabalho, ela tem que estar dentro de um instrumento mais flexível. No caso, os instrumentos mais flexíveis no arcabouço jurídico é convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho e regulação infralegal, no caso, a ANAC, tá? Porque ela faz, com uma consulta pública, ela pode fazer a alteração do RBAC, né, que vai atender a necessidade do mercado. Já o acordo coletivo de trabalho, a convenção coletiva de trabalho, ela é feita entre 2 sindicatos, representam 2 categorias. No caso, nós representamos os aeronautas, incluindo o piloto agrícola e geral, táxi aéreo e comercial, tratando com cada sindicato representante dos patronais. Nós temos, como nós somos um sindicato que engloba vários segmentos, acabamos tratando com os patrões do táxi aéreo, da aviação agrícola, agora dos instrutores de voo também, tá? E da linha aérea. E nós, quando queremos ou como precisamos fazer uma convenção coletiva, sentamos com esses sindicatos, construímos a convenção coletiva, que ainda pode não atender às especificidades de cada empresa, ou de cada setor do país. E para corrigir essas imperfeições ainda, nós temos o acordo coletivo de trabalho, que daí é feito entre o sindicato da categoria e a empresa envolvida naquela questão. No caso que nós estávamos falando ali, o sindicato hoje está trabalhando para trazer todo mundo para dentro da legalidade. Não é que o sindicato vai começar agora, primeiro que a gente não tem poder de polícia, né? Nós não temos poder de dizer, não, tem que fazer. Nós temos a obrigação legal de orientar o grupo para o caminho correto, para o caminho que vai trazer um prejuízo menor ou para um caminho de legalização. E nós estamos identificando o seguinte, no futuro próximo, tá? Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, estão caminhando para que não seja, assim como eles estão fazendo hoje, na questão de pagamento de imposto de renda, não seja mais possível, ou o risco de você ficar na ilegalidade é muito grande. Então a ideia é que a gente se antecipe a esse movimento e comece a trabalhar na legalização, tá, da situação dos pilotos agrícolas hoje, certo? Com isso, não há necessidade de, como ontem o pessoal veio me questionar, mas, poxa, se for colocado dentro da convenção coletiva, vai diminuir minha situação, eu vou ficar prejudicado porque hoje meu salário é maior. Quem regula essas relações de dinheiro, patrão e empregado, é o mercado, não é a convenção coletiva, tá? Então eu gostaria de deixar bem claro isso. A convenção coletiva, ela estabelece mínimos. Algumas coisas, como são cláusulas sociais, elas não são mínimas, elas são definidas, são acordadas e são mantidas. Agora, a relação de remuneração, ela estabelece somente mínimos, tá? Então fiquem tranquilos com relação a isso.
Hoje, a ideia, tem alguns que dizem, mas se eu for... Ontem alguém me falou assim, se eu falar minha situação, você vai querer me multar ou me entregar para o Ministério Público. Eu falei, jamais. Não é essa a obrigação do sindicato. O sindicato tem que chamar todo mundo, orientar. Para isso nós temos um corpo jurídico, tá? Para que dê segurança jurídica tanto para a empresa quanto para o nosso colega. Nós não somos polícias, nós somos colegas de vocês e estamos tentando achar o melhor caminho ou o caminho mais curto para a gente fazer uma legalização que todos saiam ganhando. Claro, em algum momento a empresa vai ter que pagar um pouquinho mais de imposto, você vai ter que ter um desconto maior, mas nós temos que ter em mente a importância dos benefícios que isso vai trazer lá na frente. Ou seja, o pessoal fala, a aposentadoria não vale nada. Não vale hoje. Talvez quando você tiver com 55 anos, 60 anos, vá valer alguma coisa para você. Fundo de garantia. Hoje de manhã eu contei a história. Eu nunca olhei para fundo de garantia. Até que um dia eu fui olhar o fundo de garantia que eu tinha depois de 10 anos de empresa e tomei um susto positivo. Um dinheiro que eu não esperava. Então vale, um dia vai contar positivamente. Além do que, você vai evitar problema de ficar fora da lei, de ficar ilegal na clandestinidade. Tá? Então, o objetivo aqui é, primeiro, conscientizar sobre a convenção coletiva, tirar o mito de que a convenção coletiva de trabalho vai trazer uma situação pior. Não vai, tá? Não vai. E naquilo que a convenção não atender, nós podemos fazer um acordo coletivo de trabalho. A ideia é, inicialmente, tá? E a gente está analisando a questão jurídica disso, é fazer uma convenção coletiva setorizada, como o Gianni mostrou ali. Situações diferenciadas em cada região do país, ela pode ser estabelecida dentro de uma mesma convenção coletiva. Tá? Então, essa avaliação é um desafio do Gianni, embora ele não queira que fale, mas ele sabe que é ele que vai ter que coletar essas informações e direcionar e mediar essa discussão, representando a vocês todos. E eu vou dizer, ele não quer que fale, não fala dele, mas ele é o cara mais capacitado que eu conheci, dessa relação que eu tive há pouco tempo, para fazer isso. E com certeza eu indico ele para ser um diretor do SNA para a próxima gestão. Né? Por que não? Então tem que valorizar sim. E a gente está falando também, eu estou conversando com o pessoal da diretoria para, a cada 15 dias ou a cada mês, ele ir a São Paulo, tá? Participar da diretoria, da reunião de diretoria e levar as demandas. Levar, tratar, definir e encaminhar. Porque senão a gente fica, tem que caminhar para o fulano, repassa, é muito atravessador. Então o melhor é que ele vá, ele fala na reunião, a gente já delibera, porque tem que ter a deliberação legal. Isso é encaminhado ou para a Assembleia ou para o corpo jurídico e já dá encaminhamento. Porque senão a gente fica muito tempo, perdemos muito tempo nessa história de passa para o fulano, agora o ciclano vai passar para o Beltrano e assim vai. Então vamos tentar tratar dessa forma. E era isso com relação a essa tratativa. Outra coisa importante, que aí a gente quer, até o SPAD pediu, olha, dá uma reforçada, o pessoal pegar o livrinho, que está ali no estante, tá? Mesmo que não queira se associar, ninguém é obrigado, passa ali, pega o livrinho, leva para casa e dá uma olhada na convenção coletiva de vocês, tá? Faça isso no tempo vago, até você vai, com certeza, e eu falo isso porque eu tive isso, quando eu entrei no sindicato, eu falei, eu vou ler isso aqui. Eu vi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, eu não sabia que existia. Então, e que acontecia, era natural na companhia aérea, eles praticamente seguem toda a convenção, e algumas coisas eu não sabia a origem. Eu sabia que era bom, mas eu não sabia a origem. Está lá na convenção coletiva. Tá? É um direito, as empresas são obrigadas a respeitar isso. Chama convenção porque você convenciona com o teu chefe um acordo. E esse acordo tem força de lei. É um contrato que você assina com o teu patrão, representado pela tua instituição, dizendo o seguinte, nós dois vamos cumprir isso. Eu tenho a minha obrigação, eu tenho o meu direito. E os dois têm que cumprir isso. Tá? Então, isso é a convenção coletiva. Peço para vocês que leiam, que peguem o livrinho ali, não precisa se associar se não quiser, pode pensar, ninguém que está querendo forçar ninguém a fazer nada, tá? Precisa ter a conscientização e vocês quererem fazer. De qualquer forma, pode passar ali, tá? Não vai ser obrigado a assinar nada, pega o livro,
da convenção coletiva de vocês e da lei do aeronauta, se bem que essa lei é antiga, não vai valer mais, vai valer essa outra, que está entrando em vigor em novembro. Mas a convenção coletiva é importante que vocês leiam ela. Ela não é tão extensa, é um livrinho pequenininho. Dá uma lida nela. Você vai com certeza se surpreender com algumas coisas que estão ali dentro. E aquilo que não se aplica à tua realidade, aquilo que você assim, isso aqui é um absurdo, ou então, poxa, aqui poderia ter algo melhor. Faça a sugestão. Claro que a sugestão ela não pode ser simplesmente encaminhada para o patrão, negociado e vamos implantar. Essa sugestão ela vai para uma avaliação jurídica. O jurídico fala isso pode, isso não pode. A gente leva isso para a diretoria aprova, vai para a assembleia todo ano, antes da negociação com a empresa, com o SINDAG. E aí a gente leva para a negociação do SINDAG, uma vez que negociou, aprovou, leva para a assembleia de novo, ok, está valendo. Está valendo, assinado e é lei, tem poder de lei. Tá? Então é um apelo que eu faço e peço para os colegas, todos de vocês, nas regiões que vocês vivem, levem os livrinhos, leva mais, leva 4, 5. E comece a disseminar a ideia do pessoal ler esse livrinho, ler a convenção coletiva, entendeu? E sugerir. O Gianni, Morandini, os outros demais elos aí vão poder ajudar. Vai ter um grupo de WhatsApp aí, né, que o pessoal vai participar, alguém vai conhecer um dos elos. Manda para eles, olha, eu li lá e vi que tem uma coisa que não atende a nossa região aqui. Aí surge daí uma ideia para ser mudada. Na próxima convenção coletiva do ano que vem, que a decisão foi assinada, a gente vai considerar isso aí fica no banco de dados, tá? É feita uma avaliação jurídica e vai formando a pauta de negociação. E a gente vai elencando lá. A aviação comercial, todo ano nós temos 100 itens sugeridos pelos aeronautas da aviação comercial. E a gente vai elencando. Quando chega a próxima convenção coletiva, a gente pega isso para o jurídico. O jurídico analisa e fala, olha, de 100 itens, 15 pode ser trabalhado. Os demais juridicamente não tem. E aí a gente leva isso aí para discussão. Então é isso. E é daí que nasce a convenção coletiva nossa. Aquilo que vocês observem que não é atendido pela convenção coletiva, no segmento de vocês, ou na atuação que vocês também podem falar conosco. Porque a gente pode conversar com a empresa e tentar fazer um acerto. O objetivo não é ir lá na empresa e dizer, porque você está fazendo errado, então vamos chamar o Ministério Público, então vamos... Não. Olha, se a empresa tem a intenção de acertar, isso tem uma vantagem jurídica para a empresa absurda. A empresa deixa de estar exposta a uma ação trabalhista, porque ela vai estar fazendo tudo dentro da lei. E a gente orienta nesse sentido. Não é vantagem para o aeronáutico que deixa de receber um monte de benefício, não é vantagem para a empresa que pode tomar uma multa que não vai compensar 10 anos daquela atuação que ela vinha praticando. Então, a ideia é organizar. Aquilo que a convenção não atende, nós estamos dispostos a... mas ele fala que não entende nada de legislação, mas ele logo ele vai estar fera nisso e ele vai estar assinando acordo coletivo por aí, né, Gianni? Tá, então a ideia é que o representante, pelo menos, tenha o conhecimento e a capacidade de fazer um acordo coletivo. Ir até a empresa, ir até o segmento e dizer, olha, realmente é isso aí que acontece, faz uma assembleia com aqueles aeronautas envolvidos, resolve a coisa, assina o acordo e está todo mundo bem, todo mundo atendido. Essa é a ideia. Então o desafio é esse, mais para frente. Essa é uma das ideias que a gente tem, é facilitar, burocratizar, porque se for algo que vai depender de passar para o fulano, para o Beltrano, fazer reunião, voltar para não sei quem, e depois, aí não vai acontecer nunca. Então vamos preparando as pessoas que têm capacidade, o Gianni tem capacidade para isso, o Morandini também, e essas pessoas vão poder ter esse poder de negociação. E nunca eles vão negociar nada por vocês e fazer assinar. Quem assina, quem dá o aval, é a categoria numa assembleia. Então fiquem tranquilos com relação a isso, tá? Eu não sei, o sistema de vocês é assim também lá? Nosotros igual cuando tú termines yo te hago un reconto de lo nuestro y te involucro un poco todo, pero tenemos nuestra negociación
los patrones y con el Estado tenemos convenios bipartitos legales que se hacen en el Ministerio de Trabajo. Tenemos que ir a Montevideo, que tenemos nuestra representante, tenemos tripartito. Está el Estado, tenemos nuestro Consejo de Salarios, donde fijamos nuestras pautas salariales. Nosotros tenemos los arreglos de cuánto debería ganar cada piloto y el piloto puede escoger después y es legal. Y tenemos 3 arreglos que después te hago un reconto de todos. ¿Te lo explico, querés? Bueno, nosotros tenemos arreglos colectivos salariales que los negociamos con las empresas y el Estado en el Ministerio de Trabajo. Entonces todos los pilotos pueden escoger cuál les conviene más. Y no, nos juntamos los 3 juntos en el Ministerio de Trabajo. Ahí falamos los 3 y un Ministerio de Trabajo es el mediador, pero nosotros negociamos y dejamos escrito, y está escrito por ley, y tenemos nuestra representante legal, que es la que va a conversar a la palestra con el Ministerio Público. Tenemos arreglos que son por día, que esos normalmente son para gente nueva que recién empieza a volar. Los primeros meses se hace un arreglo diario y se aporta a la caja. Después tenemos un arreglo que es porcentual, que es el 15% del trabajo, y muchos tienen también un arreglo anual, por más que el trabajo sea zafral, no solo en zafra, sino que lo divide más o menos, se hace un ficto y se aporta todo el año, estás todo el año en caja. Así no estés volando, tenés tu seguro social. Varios modelos y uno escoge el que más le conviene y lo arregla con el patrón. Está avalado por el Estado. É um pouco diferente da nossa relação aqui, né? Está muito mais regulada, está muito mais fácil de lidar, né? Muito mais clara para vocês do que é para nós hoje. Porque para nós muitas coisas estão conflitantes, porque o país é muito grande e o norte é totalmente diferente do sul. A aplicação, qual é o valor pago, tudo isso é diferente, então é mais complicado. Tá? Bom, pessoal, eu não sei se alguém tem algum questionamento. Ah, sim, é levado em consideração. Sim. Sim, a ideia é a gente fazer exatamente, adequar cada segmento, cada região do país à realidade que ele vive, né? Tá? Então, pessoal, eu sei que está todo mundo cansado. Alguém tem algum questionamento para fazer? Lá. Vocês têm outro microfone. Na verdade, não é bem um questionamento, é só uma observação. Eu acho que é muito importante, sim, a participação dos pilotos agrícolas no sindicato. E... Oi? Ah, tá. Eu acho muito importante a participação dos pilotos agrícolas no sindicato, sim. Porque a gente vê que o sindicato hoje perdeu muita representatividade. Todos eles. Todos eles. Por mudanças de lei, de forma econômica, a própria globalização contribuiu para isso. Então, e como é um sindicato pequeno, como você falou, 2.400 pessoas, eu acho que todos devem participar, sim. Porque a partir do momento que, por ser pequeno, para ele sumir e com essa perca de representatividade que está tendo os sindicatos, é necessário, sim. Porque pode sumir, pode acabar tudo isso. E é preciso se unir. Que a gente só vê mudança, só vê coisas mais justas a partir do momento que está todo mundo unido. Certo? Outra coisa que eu queria falar também é que eu acho que o piloto agrícola, ele é sim diferente do piloto comercial. Porque os riscos que o piloto agrícola se expõe todos os dias são muito maiores que de um piloto comercial. Por exemplo, eu trabalho num táxi aéreo, mas meu irmão trabalha num agrícola. E eu vejo, por exemplo, enquanto o piloto comercial vai e faz um voo de 3, 4 horas e volta para casa e dorme, o agrícola fica de 6 a 8 horas, acorda cedo, sofre um monte, é um trâmite enorme, pelo menos na parte onde a gente vê a atuação,
e corre muito risco. Voa muito baixo, passa por baixo de fio, todos aqueles que a gente conhece. Então eu acho que assim, a nossa Constituição diz que os desiguais têm que ser tratados com desigualdade, certo? Então eu acho que tem que ter uma forma diferente. Eu acho que a união do SINDAG com a SNA é uma coisa boa, porque como você disse, tem 9.000 pessoas no SNA, no SINDAG pode ter 2.400, então se a gente somar dá 11.400, é um quórum muito grande. Eu acho que pode fazer uma diferença na nossa representação, da nossa classe, e todo mundo tem para ganhar. Todo mundo sai ganhando com isso. Porque, se fala em sindicato, todo mundo já tem aquele ista, né? Esquerdista, comunista, grevista, babá. E não é bem assim. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que todo mundo tem que participar para garantir os direitos de todos. Para todo mundo sair ganhando, tanto o patrão como o empregado. Então, é o meu ponto de vista. Não. Na verdade, eu queria falar isso a hora que tiver essa sala cheia, mas tudo bem. Como a gente viu aqui, eu acho que eu estou falando com uma outra visão. Vocês têm a visão dos pilotos, do SNA, eu tenho a visão do usuário do trabalho do piloto agrícola. Eu já tenho 24 anos que eu trabalho com aviação agrícola. Somário, nós já trabalhamos junto ali, né? Somário há muito tempo, né? Acordamos muita madrugada junto, né? A união de todos os segmentos, dentro daquela engrenagem que o Gianni mostrou, tem as empresas, o piloto e as empresas que utilizam do trabalho da aviação agrícola. Hoje nós estamos passando, o Morandini sabe disso, ele falou que é da Bazan, que é vizinho nosso lá. Nós estamos passando no estado de São Paulo e em Goiás, onde a gente atua também, cada vez mais restrições do uso de aviação agrícola. E isso daí vai chegar num ponto que é o que está acontecendo em São Paulo, proibição, já está em Barretos, que é vizinho lá da onde a empresa que eu trabalho está a sede, que é em Guaíra. Então, quer dizer, muita gente vai sair perdendo com essa moda, entre aspas, de proibição de avião. Eu costumo dizer que o dia que inventar silencioso para avião, acaba os problemas da aviação agrícola. Porque tudo é o avião agrícola, né? O trator não faz coisa errada, é só a aviação agrícola. E eu acho que é esse elo do SINDAG junto com a SNA, e aí tem que trazer também as empresas que utilizam desse serviço junto, para a gente montar uma força para poder desbancar esses pseudo moralistas que tem por aí, que querem terminar que querem simplesmente proibir por proibir, para outros interesses. E o SNA e o SINDAG, eles têm também uma capacidade de tirar as maçãs podres de dentro da caixa e ajudar. Porque muita coisa que a gente vê por aí também é de empresas ruins ou que operam de maneira fora daquilo que é o adequado, o ideal, e pilotos também que fazem a mesma coisa, como tem empresas, né, seu Mário, que deixam o trem correr frouxo, né? Trem é porque é lá do lado de Minas, tá? Que deixa correr frouxo, que não se preocupa com a qualidade, que chega e entrega o mapa para o piloto e vira as costas e vai embora. Eu tenho vizinho meu lá, não vou citar o nome aqui, mas tem empresa que eu paro de voar às 9h30 e tem empresa que toca o dia todo. Então são 3 pontos, que é a engrenagem. É o piloto que se submete a isso, porque senão fica sem serviço. É a empresa que se prostitui, porque a concorrência é muito ferrenha. E é também a empresa que solicita, que quer que aplica qualquer custo. Então, eu acho que precisa ir dentro desse elo também pegar o produtor lá
e a gente se juntar para poder segurar isso. Porque, por exemplo, na cana, que é a minha área, a partir do momento que a cana cresceu, acabou. Saiu do ponto do uniporte, é só avião. E broca, se vocês não sabem, broca causa um prejuízo aí de milhões e milhões numa safra de uma usina. E é só com avião que faz, não tem outro jeito. Maturador, inibidor de florescimento, é tudo com avião, não tem outra coisa. Certo? Então, eu acho que os sindicatos vocês têm que se unir, tirar os podres e juntar com as empresas também e mudar isso, porque ó, a coisa está feia. Barretos está proibindo, está com uma lei, né? Não é que está proibindo, está com uma lei. Pindorama, lá perto de Rio Preto, está também. Agora o Jânio me falou de Americana. Em Goiatuba eu já não estou podendo voar mais, próximo. Próximo que eu digo é regulamentado a distância da cidade. Não posso voar mais. Nem dentro da regulamentação. Que dá televisão, dá jornal, dá rádio. Então, a união de todos os elos da corrente para poder fazer com que isso, a gente conscientize a população que a aviação agrícola é segura, é de qualidade e que é necessária, porque a gente produz alimento, energia e combustíveis, no meu caso. A questão da legalidade, de tirar as maçãs podres de empresas e também dos profissionais, isso vai acontecer, tá? Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. O que nós estamos querendo fazer é antecipar e nos preparar e preparar os nossos representados para isso. Porque a tecnologia da informação, o cruzamento de dados está trazendo isso. Tá? Assim como hoje é quase impossível você sonegar imposto de renda, por exemplo. É difícil, está ficando cada vez mais. E isso vai acontecer daqui para 10 anos no máximo. Então o que nós temos que fazer é sair na frente e tentar diminuir o impacto disso. E com relação à questão desses projetos, nós já estamos atuando com o SINDAG. O Gianni já marcou uma reunião para a gente conversar sobre quais, com a Embraer, o Sindveg, a Trush, Air Tractor. Todo mundo vai participar disso aí porque são todos interessados. E juntos fazer uma campanha. Sim. Mas é representado pelo Sindveg, né? Sim. E aí ver se a gente consegue juntar força aí para fazer uma campanha de mídia para tentar reverter isso. E além disso, tem a possibilidade de fazer um projeto de lei em Brasília e tornar toda a regulação da aviação agrícola em uma lei federal. Uma vez que tu tem uma lei federal, você derruba com facilidade qualquer projeto municipal. Porque o projeto municipal ele não pode passar por cima do federal. Não, exatamente. Então, estamos atuando nisso juntos, tá? Estamos tentando juntar todo mundo, a Embraer vai participar dessa discussão, para tentar ver se vale a pena essa lei federal, juntando, aí tu pode fazer uma estratégia de campanha, por exemplo, dizendo, agora nós temos uma lei rígida para a aviação agrícola e que vai proteger todo mundo. Vai lançar exatamente hoje, que já protege. Por exemplo, o avião agrícola não pode passar mais de área povoada, não pode passar em cima de rio, correto? Então isso, tu coloca numa lei e você divulga isso, você sai na frente e você mostra para a sociedade que houve uma atuação do segmento no sentido de proteger. Você evita que esses aproveitadores aí usem das mídias e da sociedade para trabalhar contra. Tá? Essa é a ideia. Tá, pessoal? Hoje está todo mundo cansado. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Então encerramos por aqui. Tá? E continuamos aí atentos, né, aos meios de comunicação do SNA. Pode entrar lá, ligar para a gente, mandar e-mail, que a gente vai responder e vai atuar nas demandas de cada um aí, tá? Por enquanto eu só tenho a agradecer aí. Tá? Obrigado a vocês aí por terem contribuído, né? É importante a gente trocar essas informações aí.